A dependência química ou a dependência de substâncias psicoativas é justamente um estado em que o indivíduo manifesta, né, sinais e sintomas, aonde principalmente ele desenvolveu a tolerância a um determinado tipo de substância e tem crises ou tem sintomas de abstinência quando essa substância é interrompida no seu uso. A dependência química, a gente fala dependência química, na verdade, a química aí é qualquer substância que interfira no organismo, né? na funcionalidade do sujeito. Então, a química, aí a gente poderia colocar toda substância que modifica, né? Que modifica a qualidade de vida desse sujeito. A gente poderia falar de inúmeras questões, poderíamos citar aí inúmeras químicas, né? O chocolate, o tabaco, né? Enfim, tudo que atrapalha o sujeito. As dependências, elas são dependências que decorrem do, vamos dizer assim, cada dependência, ela tem muitas vezes a sua droga de escolha, né? Quer dizer, então a dependência de substâncias psicoativas relacionadas ao álcool, à cocaína, nas suas diversas formas, inclusive do crack, opioides, medicamentos, maconha, tabaco. E ainda temos as mistas, em que o indivíduo usa 2 ou mais drogas e ele se torna numa dependência que a gente chama de dependência cruzada. Por exemplo, numa das modalidades é o indivíduo ser dependente do álcool e da cocaína simultaneamente. Quando ele usa álcool, ele quer usar a cocaína, quando está com a cocaína, ele quer usar o álcool. A dependência química é uma doença reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, que tem 3 características básicas, né? Ela é incurável, não tem cura, ela é progressiva e fatal. Olha, é muito comum a gente ouvir, né, que a dependência química é uma doença incurável, progressiva. E isso, se por um lado é importante para as pessoas reconhecerem que é um problema de saúde pública e o usuário dependente reconhecer que ele não pode bobear, né, achar que está curado e voltar a usar, mesmo que em pequenas quantidades, né, algum tipo de droga. Eu acho que não é suficiente para a gente entender o problema. Ela é incurável, você controla, você estaciona, a gente fala que estaciona a doença. É como diabetes, né? Você tem a doença, você faz o tratamento, você estaciona a doença. Se você não faz o tratamento e não estaciona a doença, você pode avançar nos níveis e chegar ao estado crônico, né? Eu coloco que o uso de droga e a dependência é como uma língua que você aprende. E obviamente que uma língua bem aprendida, que é o caso da dependência, ela não se apaga da nossa mente. Então ela está sempre ali, né? Ela basta que ela seja provocada, que ela vai emergir e você vai voltar a falar o português, mesmo que esteja 20 anos lá na Finlândia e não tenha mais falado português, mas ele está lá dentro de você. Né? É uma rede neuronal que se forma, né, a partir de uma série de, vamos dizer assim, de conexões neurobiológicas e psicológicas, né, de sensações, vamos dizer assim, até de produção de neurotransmissores. Então é uma rede muito complexa, né, e ela fica muito arraigada. Eu comecei a cheirar cocaína, eu tinha 14 anos de idade. 14 anos, estudei, entendeu? E entrei nessa e fui indo. Dei o primeiro teco, tinha 14 anos de idade, sempre quando ia pra festinha, já levava no bolso, a droga no bolso, e aquilo ali eu fui me acostumando, fui me envolvendo. E quando eu vi, eu perdi o controle, realmente, da minha vida. Eu comecei a usar droga porque eu tenho muitas frustrações por causa do meu pai, né?
que foi uma coisa que me ocasionou muitos traumas na minha infância, dificuldade para se relacionar, né? E eu usei a primeira vez com 2 amigos, né? Comecei a minha drogadicção ativa, a usar droga com 17 anos. No início eu comecei a usar por prazer mesmo, eu pegava onda, estava todo dia na praia, é o meu esporte preferido. Então comecei com a galera na praia fumando maconha, pegando onda, fumando maconha. E chegou um momento em que a maconha já não mais estava me suprindo. Então comecei a abusar do álcool e da maconha, juntos os dois. E a partir daí eu tive meu primeiro contato com a cocaína numa festa que eu usei a primeira vez a cocaína. Com meus 12 anos, eu comecei a beber. Mas para inserção social, para fazer parte de um contexto, para fazer parte de uma turma, que era uma turma mais velha do que eu. Olha, eu nasci no interior do estado do Rio e vim adolescente morar em Niterói. Eu tive um choque muito grande com a minha criação de interior, com aquilo que me foi apresentado aqui no estado do Rio. Não conhecia nada disso. E comecei a andar com algumas pessoas, a fazer algumas amizades e me sentia muito excluído. Me sentia diferente do pessoal daqui. Era um menino criado no interior, acostumado com bicho, animal, aquelas coisas todas, aquela criação mais rígida de interior. Foi uma questão de curiosidade, um determinado grupo de amigos meus experimentaram, falaram que era bom, que dava uma sensação interessante. Eu me peguei um dia com eles e fui experimentar só por uma questão de conhecer. Foi antes de ir para uma festinha, na época festa junina que existe, festa de rua, a gente fumou e para ir para a festa. Foi assim, questão de curiosidade. O fator desencadeante principal são os amigos, né? Então isso é importante a gente identificar. A outra coisa que é muito também séria é que as pessoas, vamos dizer assim, querem se identificar com a cultura dominante. E a cultura dominante, o álcool e as drogas fazem parte. Então nós não podemos ser ingênuos que as pessoas nesse processo de desenvolvimento, de quererem ser mais autônomas, né, de se identificar com os outros iguais, né, adolescentes e jovens, que elas não vão buscar essa fonte de identificação. Aconteceu que o Pedro teve um problema judicial, né? O Pedro foi preso aos 16 anos, quando ele estava vindo lá do complexo do Alemão, ele e um companheiro de ativa, vindo lá do complexo do Alemão, onde ele foi comprar uma carga. E na época ele vendia, né? E nós fomos abordados pela Delegacia de Bom Sucesso e apesar da família já saber que o Pedro estava muito envolvido com relação a drogas, a gente teve uma surpresa muito grande e nesse dia que a gente foi abordado pelos delegados lá de Bom Sucesso, aí a gente tomou assim, conta da gravidade da questão disfuncional do Pedro. Porque não foi de momento, assim, eu descobri agora, tá? Eu não descobri a pólvora, assim como se diz, né? Aquilo foi acontecendo, coisas você foi juntando, quando aí usa a droga, aí você já está, né? Já está meio, como é que se diz? A gente não tem nenhuma surpresa nenhuma, porque as coisas vão acontecendo, e quando aconteceu, você não teve surpresa. Você já desconfiava, entendeu? Eu penso assim, né? Eu estudo num colégio particular em Petrópolis e eu posso assegurar com toda convicção que a diretora do colégio foi quem observou
primeiramente foi ela, dentro da escola. E ela foi observando os comportamentos, disperso, as notas relativamente boas na escola, mas muito disperso, muito para lá e para cá, entendeu? Então ela foi observando aquilo, me chamou a princípio e me mostrou, falou assim, olha, a gente não está dizendo que é, a gente está dizendo que o comportamento mudou muito. Aí o tempo foi passando e aí parece que ele fez esse tipo de uso dentro do colégio. Porque ela saía, todo mundo trabalhava, mesmo eu estando separado dela, ela trabalhava no rural, trabalhava. E ele foi crescendo numa comunidade e ia para o colégio, e o colégio era no pé de uma comunidade, e ali ele foi crescendo, se envolvendo com aquele rapaz, até ir vender droga. Foi vender droga, passou a ser traficante. Aí a mãe dele me contou, isso aí ele tinha 14 anos, a mãe 15, tá com 26. Aí a mãe dele falou comigo, eu fui lá, consegui arrancar ele de lá e levar para minha casa. Mas depois ele saiu de novo, foi embora. E se juntou em outro morro que já foi no morro chamado Cantagalo, em Copacabana. A minha família sabia que eu usava, que eu fazia uso das drogas, mas não trazia nenhum mal para ele, não gerava nenhum mal na vida deles. Aí quando eu disfuncionei totalmente, que eu resolvi pedir ajuda, que vieram uma série de acontecimentos, de eu ser preso dentro de casa, dos meus pais estarem dormindo embaixo e eu no meu quarto em cima. Eles foram surpreendidos com a polícia, que tinha me abordado dentro do meu quarto, já tinham entrado, já estavam dentro do meu quarto. Eu já estava algemado descendo a escada, então quando chegou a esse ponto, eles viram que realmente já chegou num momento crítico que eu estava precisando de ajuda. A minha família já sabia do meu uso de droga desde o início. Desde o início, eles já sabiam da bebida, mas até a bebida se transformar em droga, e hoje eu sei disso, mas aí depois o primeiro baseado, eles ficaram sabendo, já desde o início. Bom, nós sabemos que não existe um tratamento que seja útil para todos, né? Quer dizer, nós temos às vezes que passar por vários tipos de tratamento para alcançar o sucesso para aquele paciente, para aquele caso. E fui internado em uma psiquiatria, mas eu percebi que ali não era o meu lugar, no meio de pessoas já que transpuseram a linha da saúde mental. Essa é a minha terceira internação, né? É a minha terceira. As 3 internações que eu tive foram dentro de uma comunidade terapêutica com um programa de 12 passos, que é o mesmo que a gente usa aqui. Na verdade, foi o programa que eu conheci há 9 anos atrás e que virou meu programa de escolha, né? Meu programa de escolha. É o que eu me identifico melhor. Mas eu já como dependente químico, eu já participei de grupo de mutuajuda também, né? Que é a sala de NA, né? Mas, na verdade, eu não me identifiquei muito, para mim, como dependente químico em recuperação. Eu falo isso porque eu também trabalhei com isso, né, na área, como profissional, né? Mas, para mim, como dependente químico, o programa de escolha, que eu escolho, né, mesmo sendo técnico em reabilitação e dependências químicas, né, eu escolho esse programa de 12 passos dentro da comunidade terapêutica. Foi o que eu me identifiquei, para mim, como dependente químico. 89, se eu não me engano, na mesma, na comunidade terapêutica, o mesmo modelo que é usado aqui. E lá passei, se eu não me engano, 9 meses internado. Eu saí dessa internação e fiquei, se eu não me engano, então eu fiquei uns 8 anos limpo, sem usar drogas. Tive uma recaída.
ela, sem dúvida, é um dos fatores para o sucesso ou o fracasso, né, da terapêutica. A gente não quer culpabilizar a família, mas a gente, sem dúvida, é um dos mediadores naturais mais importantes para esse processo. Eu acho que talvez se não fosse a minha família, minha esposa, minhas filhas não participaram desse processo. Elas hoje sabem, mas não participaram desse processo. Se não fosse a minha família, no caso a minha esposa, talvez eu não estivesse nem aqui, talvez estivesse me drogando agora. A importância foi tamanha a esse ponto. Um dos grandes motivos também que me fez voltar e parar foi o amor, foi o laço de sentimento com ela, foi querer a construção de uma vida junto dela. Então eu acho que se talvez ela não tivesse a participação dela, talvez nesse momento eu estivesse me drogando, talvez. Eu vou te dizer uma coisa muito simples que ele falou. Ele agora não... Você precisa de quê? Foi a pergunta feita a ele segunda-feira, por um amigo dele. Você precisa de alguma coisa? Está precisando de alguma coisa? Ele falou para um amigo dele, que foi lá visitar ele. Eu preciso disso, de carinho, de amor. Ele falou que precisa. De carinho e de amor. De todos, né? Não é só do amigo, do pai, da mãe, da sobrinha, de todo mundo. O tratamento de quem tem a família participando é um, e de quem não tem é outro, totalmente mais difícil. Então, quando a família vem visitar, quando a família deixa um sabonete, quando deixa um biscoito, quando deixa uma roupa, quando traz uma carta, é um pedacinho da família que fica, né? É um pedacinho da mãe, do pai que fica, do irmão, é um pedacinho da casa dele que está aqui dentro. Então, é a maneira dele não se desligar tanto. E quando termina após o tratamento, a família vai dar aquele suporte lá fora, né? Colocando os limites, ajudando, sinalizando, vivendo a vida deles, é lógico, deixando o filho viver, ou seja lá quem for, né? Que eles sejam responsáveis, mas vigilante e participativo. Eu sou professor de educação física, né? Sou professor de dança. Mas os meus planos ainda não vão além dos portões aqui. Porque eu não tenho pressa de sair. Dessa vez, eu pago o preço necessário para nunca mais retornar de onde eu vim. O meu tratamento é infinito, meu tratamento não termina. A partir do momento que eu achar que eu posso, vai ser quando eu não vou poder mais. A partir do momento que eu achar que eu sou, será o momento que eu não serei mais, né? Porque o dependente químico nunca pode deslizar no mesmo erro, querendo um resultado diferente. Que isso aí não vai dar certo. Então, quando eu sair daqui, eu vou continuar vivendo só por hoje, que é nosso propósito aqui. Eu vou ficar só, eu tô sóbrio só por hoje mesmo, né? E eu pretendo voltar a estudar, pretendo daqui um tempo, né, ter uma família, pretendo voltar aos meus cursos, voltar à minha vida rotineira, né, só que sem a droga e evitando pessoas, lugares e hábitos de ativa de drogadição, né? Voltar a trabalhar, pretendo começar um curso de psicologia e dar continuidade. Vou continuar aqui dentro, essa é a minha meta, continuar aqui dentro, continuar respirando isso, vivendo isso, mas cursando uma faculdade de psicologia e trabalhando como todo cidadão normal, mas sabendo até onde eu posso ir. Eu acho que o entendimento que eu tenho hoje em relação à recuperação, né, me abre uma nova perspectiva, né? Fica muito aquela coisa de o tratamento é 6 meses e ponto, né?
E às vezes eu posso confundir isso com a recuperação, a própria recuperação. Era muito comum acontecer isso. Acho que é até muito comum acontecer isso. Por exemplo, o tratamento é 6 meses, então a minha recuperação é 6 meses. Eu espero hoje ter entendido que recuperação é pro resto da vida. Eu espero ter realmente entendido que a recuperação é individual. Porém, eu sou muito dependente do grupo. Eu me sinto dependente do grupo para estar primeiramente pertencendo a algum lugar, que isso acho que é importante para mim, É o que eu tive sempre dificuldade de pertencer a um grupo, Acho que para mim, pessoalmente, particularmente, é muito importante essa questão, E acima de tudo é um grupo que eu pertenço e um grupo que possibilita me manter limpo até onde eu quiser, Porque enquanto eu escolher estar com um grupo, estar pertencendo a esse grupo, daqui para frente, e só ir evoluindo e crescendo na minha recuperação, eu acho que enquanto eu estiver com essa disposição, eu vou estar seguro, eu vou estar verdadeiramente em recuperação. Eu penso em sair daqui, eu penso em botar o sorriso no rosto da minha mãe e dos meus irmãos, dos meus filhos. O tratamento não para por aqui. E na minha cabeça só funciona assim, entendeu? Ver minha mãe rindo, ver meus filhos sorrindo, me chamando de pai, sendo um bom filho para minha mãe, sendo um bom irmão para meus irmãos, poder contar comigo, poder ter diálogo, entendeu? Poder viver viver na família. Porque eu tinha família, mas não vivia dentro da minha família. Não vivia com eles. E como é que eu vou te dizer? É complicado.